segunda-feira. Que bom ter você aqui para mais um dia estudarmos a nossa lição da Escola Sabatina Jovem. Quero você com a sua lição na mão, porque hoje nós vamos falar sobre santidade variada. Ao longo dessa semana, nós vamos estudar como ocorre o processo de santificação e o quão importante é nos tornarmos santos enquanto estamos aqui nesta terra. O processo de santificação não ocorrerá quando formos ao céu. Ele deve acontecer diariamente, um pouquinho a cada dia, para que quando chegar o grande dia de nos encontrarmos com Cristo, estejamos realmente prontos. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito, então, de algumas questões mais específicas, começando pela questão dos pais. Hoje, a mídia e muitas amizades nos levam a pensar que os pais, eles não sabem das coisas, que o tempo deles era de outro jeito, que eles não sabem como é agora, que eles não me compreendem, que eles não me aceitam, e por isso muitas vezes a gente acaba negligenciando, acaba deixando de lado os conselhos dados pelos pais. Desde que os pais temam a Deus e tenham criado os filhos de acordo com suas instruções, nada poderia estar mais longe da verdade. Nós somos chamados a respeitar os pais. E se os seus pais criam você baseados na palavra de Deus, com princípios, não tem por que você negligenciar os seus ensinos. Não tem por que você ir contra o que eles ensinam. Se eles ensinam baseados na palavra de Deus. A santidade se reflete antes de mais nada no relacionamento, na vida familiar, começando pela forma como você se relaciona com os seus pais. Segundo ponto, ricos e pobres. Deus chama as pessoas que têm mais condições a ajudarem aqueles que têm menos. Lembra que no começo do trimestre a gente viu que havia ali uma parte da colheita que não era realizada, que era deixado as frutas, as verduras, os cereais, tudo na parte ali da horta, né? E as pessoas mais necessitadas faziam o quê? Vinham colher para que pudessem se alimentar. Então, santidade não é apenas compartilhar o que nós temos com os mais necessitados, mas também trabalhar duro e prover o melhor que pudermos para nós mesmos e nossas famílias. Ensinarmos essas pessoas que elas também precisam aprender a ir atrás do seu. Não só alimentar, mas ajudá-las, ensiná-las a conseguirem o seu alimento através do trabalho. Terceiro ponto, justiça. Pessoas santas nunca corrompem a justiça. Nós sabemos que a justiça deste mundo é muito falha e muitas vezes, com certeza, você já foi injustiçado. Mas enquanto cristãos, nós devemos aprender a sermos justos, assim como Jesus foi, em todas as situações da nossa vida. Tanto nas questões sociais, quanto financeiras, quanto de relacionamento, sempre ser o mais justo possível, assim como Jesus era. Justiça é um exemplo, uma coisa que não tem como estar desconectada do cristianismo. Porque se você realmente é cristão, você tem que ser uma pessoa justa. Porque o cristão é aquele que reflete o caráter de Cristo. E se teve uma coisa que Jesus foi enquanto esteve aqui nesta terra, foi justo. Quarto ponto, espiritualismo e ocultismo. Aqui na nossa lição fala a respeito das religiões que existiam naquele tempo, e muitas delas ainda existem hoje, talvez com outros nomes, mas as manifestações são as mesmas. Por isso que beber sangue, conversar com mortos, tatuar o corpo, prostituição, sacrifícios de crianças eram características pagãs, e hoje continuam sendo, porque tudo isso é contra a palavra de Deus, e por isso nós devemos estar atentos a isso, para que não façamos aquilo que é contra a palavra de Deus. Quinto ponto, idosos. As pessoas de mais idade, às vezes são um pouquinho mais difíceis de lidar. E nós, como jovens, temos que respeitá-los. Respeitar a sua história,
respeitar os seus conhecimentos, a sua forma de ver a vida. Tudo bem você discordar deles. Eu também não concordo com algumas coisas que algumas pessoas de mais idade impõem para mim. Não concordo, mas nem por isso a gente precisa bater de frente o tempo todo, brigar o tempo todo. Então, respeitar o que eles estão dizendo. Ouça. Você discorda? Ouve e sai. Não precisa discutir, não precisa tentar enfiar a sua opinião ou a sua visão do assunto goela abaixo, porque aí a situação fica mais complicada. Então nós temos que ter essa consciência de respeitar aqueles que são mais velhos. Sexto ponto. Imigrantes. O povo santo de Deus é lembrado de mostrar amor aos imigrantes, aqueles que vêm de fora. Aqui onde eu moro agora, não tem muito essa questão dos imigrantes. Mas na cidade em que eu morava antes, tinha muita chegada de imigrantes, principalmente do Haiti e da Venezuela. Então, essas pessoas vinham sem nada para a cidade e a igreja muitas vezes, ajuda essas pessoas a recomeçarem as suas vidas. Se caso essa seja a realidade da sua cidade, sempre tente ajudar essas pessoas, ensinando elas a elaborar um currículo para levar nas empresas, ajudando elas a aprender uma profissão autônoma através de produção de bolo, de pão, de artesanato, para que essas pessoas possam recomeçar. E o último ponto da nossa lição de hoje é a integridade. A santidade se revela por meio da integridade. Devemos ser santos, tanto em público quanto em particular. Você deve ser a mesma pessoa na frente dos outros e pelas costas dela. O seu cristianismo deve ser o mesmo quando você está rodeado de pessoas e quando você está sozinho na sua casa. Integridade. Representar a Cristo, tanto quando tem alguém te observando, quanto quando não tem. Amanhã nós vamos continuar nosso estudo e com certeza você não vai perder, Espero você aqui amanhã para mais um dia de estudos, mas não esqueça, compartilhe esse vídeo com a galera lá da sua classe.